Oséias capítulo 6, versículos do 1 ao 7. E depois 2 Crônicas 20 e 20. Oséias 6, do 1 ao 7. Depois 2 Crônicas 20 e 20. Seis, do 1 ao 7, 2 Crônicas 20 e 20. Vamos orar, Senhor nosso Deus, no nome precioso do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Estamos entrando, ó Deus, agora na Tua presença santa, para buscarmos mesmo, Senhor, Tua face. Porque o salmista disse, quando a Tua palavra disse buscar a minha face, ele disse, a Tua face, Senhor, buscarei. Nós estamos aqui, nosso Deus, para isso, para buscarmos a face do Senhor. Nós não somos merecedores, mas o Senhor é o digno, merecedor. O Senhor é o justo que nos justifica. Dizemos obrigado ao Senhor por tudo. E que o Senhor nos ajude com a Tua palavra, Pai. Que o homem saia da frente, para que o Senhor entre, o Senhor se projete, e o Senhor seja glorificado e o Teu povo abençoado. No nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Oséias 6, do 1 ao 7. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos serão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. 2 Crônicas 20 e 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Jeosafá, e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis prosperados. Amém? Podeis vos assentar, né? Podeis vos assentar. Graças a Deus. O pastor Wanderlei esqueceu de ler aqui os visitantes, né? Estamos visitando a Sandra, a Lilian, a Patrícia e a Cleide. Né? Cadê a Sandra, a Lilian, a Patrícia e a Cleide? Estão ali. Deus abençoe, viu? No nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindas. O Senhor Jesus continue nos abençoando. Deus sempre tratou com Israel de 2 maneiras. Foi a lei e os profetas. Esse foi o modo de operação de Deus. Deus nunca tratou com eles fora disso. Foi a lei, pela lei veio o conhecimento do plano de Deus, os requisitos básicos. Porque a lei de Deus, na realidade, não consistiu apenas dos 10 mandamentos. Depois teve muitas mais coisas que entraram também na lei de Deus, que na realidade fazem parte da lei de Deus, porque como nós sabemos, o Senhor Jesus disse que na realidade a lei só são 2 coisas.
É a obrigação do homem para com Deus e a obrigação do homem para com o homem. E os profetas vieram para serem os guardiões da lei. Então Deus regeu Israel, tratou com Israel através da lei e dos profetas. Inclusive, segundo Crônicas, como nós acabamos de ler aqui, diz: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Deus não tem outra maneira. Às vezes as pessoas, sem nenhuma gota sequer de conhecimento de Deus, ficam dizendo: para que homem? Deus não precisa de homem. Eu não preciso de homem para crer. Talvez possa existir alguém que não precise de homem para crer. Mas eu ainda precisarei encontrar essa pessoa. Porque Deus sempre usou o homem para falar ao homem a sua palavra. Deus usou o homem para levar ao homem o seu conhecimento. Esses homens, em todas as eras, o conhecimento pode ter vindo através de uns para os outros, mas quando Deus tinha mensagens especiais, Deus usou um tipo de homem. Amém. Aquele homem era vindicado ou confirmado com uma chamada de profeta. Amém. Profeta. Cai-se muitas vezes na asneira de dizer que não existem profetas depois de João Batista. Porque em Lucas 16:16 diz: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem usa da força, se esforça para se apoderar dele. Então, baseado nisso, a lei durou até João, os profetas duraram até João. Bom, é fácil nós averiguarmos isso. Que a lei durou até João, nós sabemos, porque depois de João Batista, Jesus Cristo veio e introduziu a graça. Em João capítulo 1, Evangelho de São João, ele diz lá: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a graça nos foi trazida pelo Senhor Jesus Cristo. Mas será que os profetas cessaram? Será que de João Batista para cá não teve nenhum profeta? E nós vamos achar o Novo Testamento recheado de profetas na graça. Porque assim como houve profetas na lei, também há. Eu digo ainda há e ainda haverá. Hoje ainda há profeta e ainda haverá profetas. Nós estamos conscientes de que virão mais 2 profetas sobre a terra. Nós somos conscientizados disso, através de Apocalipse capítulo 10. Porque agora o que resta para nós é apenas, quer dizer, o futuro, né? No futuro, quando a noiva for arrebatada, aquelas 2 oliveiras de Apocalipse 11, versículo 10, e lá diz que a eles serão profetas. Aquelas 2 oliveiras serão profetas. Mas nós estamos vivendo nos dias de uma mensagem de um profeta, que é o cumprimento de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, onde o profeta Malaquias nos diz: eis que vos envio o profeta Elias, Deus dizendo, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. João Batista era Elias, Lucas 1,17, e o Senhor irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Mas a profecia de Malaquias capítulo 4 diz: dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Em Lucas 1,17 o anjo disse que João converteria o coração dos pais aos filhos. Porque quando o coração dos filhos aos pais for convertido, então virá o fim. E quando João Batista converteu o coração dos pais aos filhos, foi quando iniciou a graça. A graça foi iniciada com a mensagem de Elias, que converteu o coração dos pais aos filhos. Ou seja, eram os pais hebreus, os patriarcas hebreus, foram convertidos à mensagem de seus filhos, que eram os apóstolos. E a igreja do tempo do fim
converter o coração dos filhos aos pais, é voltar à igreja do fim, à igreja dos últimos dias, para a fé dos seus pais. E os pais da igreja são os apóstolos. E Efésios 2:20 diz que nós estamos edificados. A igreja do Senhor Jesus Cristo está edificada sobre o quê? Efésios 2:20, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, Ágabo era profeta depois de João, Paulo era profeta, João, o evangelista, era profeta, porque ele escreveu o Apocalipse é uma profecia, que inclusive ainda está em cumprimento e ainda se cumprirá, porque Apocalipse quer dizer, é um estudo escatológico, que quer dizer acontecimentos finais, estudo dos acontecimentos finais. O Apocalipse trata disso, e o próprio João escreveu o Apocalipse. Então, por isso que existem profetas depois de João Batista. Na graça existem profetas. Teremos nós alguma segurança, irmãos, para crermos que Deus enviou o profeta nessa era? Amém. Teríamos nós alguma segurança? Ou nós estaríamos simplesmente crendo porque alguém falou? Estaríamos simplesmente seguindo um conto de fadas, uma ideia mitológica, uma história, como a dos titãs e tantas coisas mais, de deuses e coisas? Ou nós teríamos fundamentos, nós teríamos fatos, nós teríamos provas, nós teríamos testemunhas sobre as quais nos firmarmos para crermos na mensagem da hora? Então nós temos fato. O irmão Brando pregou essa mensagem aqui, reconhecendo o seu dia e sua mensagem. E ela foi pregada em 26 de julho de 64, logo após os selos. E aqui do 24 ao 47, o irmão Brana diz assim, 24 ao 49. Agora, meu assunto nesta manhã é reconhecendo seu dia e sua mensagem. Porque o homem tem sempre acontecido isso com o homem. O homem olha para trás, vê o que Deus fez. Olha para frente, vê o que Deus fará. E, no entanto, Deus está agindo no presente e ele não consegue ver. Ele não consegue ver o que Deus está fazendo no presente. Por isso que Jesus advertiu, em todas as 7 cartas, ele disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o Espírito está falando às igrejas. Nós vimos na lição do último domingo, quando pregamos a festa das trombetas. E eu quero chamar-lhes a atenção agora para a hora de Israel no cronômetro de Deus. Israel é o relógio de Deus. Israel é o relógio de Deus para o mundo. Amém. Nós estamos nos ocupando hoje com uma lição de escola dominical que eu gostaria que vocês entendessem e reconhecessem a hora em que estamos vivendo. Nós estamos quase chegando ao fim, como vocês veem. E eu volto a afirmar. 2012. Foram produzidos até filmes sobre 2012, como sendo o fim do mundo. 2012, o fim do mundo. O fim do mundo não pode acontecer em 2012, porque antes do fim do mundo tem que haver o arrebatamento da igreja. Mas o arrebatamento da igreja pode acontecer em 2012. E o arrebatamento da igreja acontecendo, começa o fim do mundo. Porque tudo, para ter um fim, tem que ter um começo, irmão. E o mundo vai começar a se acabar. O mundo vai começar a se acabar na hora que a igreja deixar a terra. Então veja, nós devemos estar atentos a isso aí. Como vocês veem, então por isso vocês deveriam conhecer a hora, o tempo, o sinal e a mensagem que vocês estão a receber. Agora, como nós começamos domingo passado, nós estivemos falando de pregar acerca das trombetas, as últimas 7 trombetas da Bíblia. E eu em mim mesmo, eu pensei que elas irromperiam exatamente como os selos. O irmão Brando vai dizer aqui como foi que os selos irromperam.
E como foi que ele recebeu, por inspiração divina, a mensagem das 7 eras da igreja. Eu estava contando um fato ocorrido com o irmão Brana, inclusive de acontecimentos relacionados a conhecimento de segredos dos corações, e determinada pessoa diz assim: a história é muito bem produzida. Irmãos, se qualquer coisa, principalmente, essas mensagens aqui, estão ao alcance do mundo inteiro. Os críticos do mundo inteiro têm acesso a ela. Eles podem combatê-la. Eles podem dizer que ela não é verdadeira, mas eles não podem dizer que ela não existe. Eles podem dizer que o profeta é falso, mas eles não podem dizer que o profeta não existiu. Eles podem dizer que aquilo não foi de Deus, mas eles não podem negar os milagres, os acontecimentos em escala mundial, em nível mundial, que foram feitos, foram divulgados. Eles podem não concordar, mas eles não podem dizer que não existiu, porque existiu. Mas nós sabemos de uma coisa: para os que não creem, Jesus pode abrir os olhos de um cego que viveu a vida inteira num bairro. Pode abrir os olhos dele. Aí todo mundo diz: é ele, não, parece com ele, é ele, parece, não é, parece, é. Chegar é tu mesmo, sou eu mesmo, como é então? Tu era cego e agora vê. Não era suficiente para eles, porque eles sabiam. Ele disse: eu já te disse, vocês não creram. Quem foi que te abriu os olhos? Um homem chamado Jesus. Dá glória a Deus, esse homem é pecador. Dá glória a Deus, ele é um falso profeta. Se ele é falso, eu não sei. Eu sei que eu nunca vi isso acontecer na terra. Um homem tem poder para abrir os olhos dos outros. Agora eu te pergunto: os fariseus passaram a crer em Jesus depois disso? Não, continuaram não crendo. Continuaram não crendo, irmãos. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, sabe o que queriam fazer? Queriam matar Jesus e Lázaro. Porque eles não podiam negar que Lázaro havia sido ressuscitado, porque eram inúmeras as testemunhas. Amém. Eles creram em Jesus? Não creram. Não creram. Aleluia. Glória. Então, para quem crê, crê. Para quem não crê, não crê. E existem coisas, irmão, que quase são como um selo. Existem pessoas seladas de um lado e seladas de outro. Existem pessoas seladas de um lado da vida. Existem pessoas seladas de outro lado. Deus tem misericórdia. Então veja. Eu pensei que elas irromperiam como selos, mas eu tenho observado, em cada uma dessas aberturas que tem havido, houve um acontecimento tremendo. Enquanto pregávamos as 7 eras da igreja, e elas foram tão perfeitas, até o ponto em que o Espírito Santo, Ele mesmo, desceu entre nós e vindicou aquilo. Amém. E foi estampado nos jornais, e foi projetado pela nação, e mostrado na lua, no céu, e provado a nós semanas e meses antes que acontecesse. Exatamente da forma que seria, perfeitamente, aqui no tabernáculo. Ele tornou isso conhecido. Aqui na hora. Ele fez isso conhecido, tudo sobre a lua e sol, ele o fez conhecido. E na posição das nações nesse tempo, ele o fez conhecido como a hierarquia de Roma, o Papa. Saiu e foi à Palestina. Supostamente foi o primeiro Papa que foi ali, desde que alegam o Papa Pedro. Agora, isso foi muito tremendo. Pedro nunca teve em Roma. Então nós vemos, antes dos 7 selos que escondiam todos os mistérios, antes dos 7 selos que escondiam todos os mistérios, você vai encontrar pessoas que ainda estão esperando os mistérios dos 7 selos ser abertos. Você vai encontrar pessoas que dizem que creem na mensagem, estão esperando complementação dos 7 selos. E irmão Brana diz aqui: então nós vemos antes dos 7 selos que estavam escondidos todos os mistérios, não sabendo eu o que estava desenhando no quadro para as eras da igreja. Aquele quadro que o irmão Branda desenhou com uma cruz, com os nomes dos mensageiros. A Bíblia diz em Apocalipse 1 que cada mensageiro é uma estrela, cada caixão é uma igreja, e ali estavam os nomes dos mensageiros e a face da lua, representando a igreja.
Irmão Branham desenhou aquilo. E veja bem, depois aquilo apareceu no céu. Para as eras da igreja, eu não sabia, Deus sabe. Realmente, pela visão, eu desenhei aquilo. Não sabendo que Deus, 1 ano e 6 meses mais tarde, ia vindicar nos céus, na lua, e colocar aquilo através dos jornais nacionais. Aquilo passou, irmão, na televisão e tudo. Eu não sabia disso, eu não sabia que haveria uma misteriosa escuridão na lua para representar esta era de Laodiceia. Agora, nos jornais, vocês só tem 6 eras. É porque a igreja de Laodiceia foi obscurecida completamente. E se vocês observarem a explicação espiritual, como Deus traçou aquilo no céu, quando eu fiz aqui sobre a terra, eu deixei um pequeno espaço, como vocês veem, só uma pequena e fraca luz. Isso foi precisamente antes que o eleito fosse chamado da terra. A razão pela qual eu coloquei aquilo na 7ª era, mas quando Deus colocou aquilo nos céus, ela estava totalmente obscurecida. Significa talvez que o último haja sido chamado desta era de Laodiceia. Nós não sabemos. Poderia haver um sermão sobre isso. Nós sabemos que um dia o último filho de Deus entrará. E Irineu já disse lá nos primeiros séculos da igreja, que quando o último filho de Deus entrar, a porta da graça se fechará, e a igreja subirá, e o mundo ficará em caos, ficará num período chamado a grande tribulação. Agora, observe outra vez, antes dos 7 selos, que eu não tinha nenhuma ideia que fosse daquela maneira. Aqui no tabernáculo ele falou sobre aquilo, ele me enviou a Tucson, Arizona, dizendo a vocês tudo o que aconteceria. E há homens assentados, presentes aqui hoje, que estavam para ver isso acontecer da maneira que foi dito que aconteceria. 7 anjos viriam. Então os jornais levaram isso, e as revistas através da nação. Misterioso círculo de luz em forma de pirâmide. Exatamente como eu desenhei aqui e mostrei a vocês. Irmão Branham, meses antes de acontecer, irmão Branham desenhou aquilo numa lousa, irmãos. Irmão Branham disse, aqui estão homens presentes hoje que viram aquilo. Para alguém chegar e dizer que não aconteceu, irmão Branham teria sido desmentido na hora, porque um pastor não concordaria com a mentira de outro. Irmão Branham está falando de dezenas de pastores. A pessoa dizer tem pessoa que diz que irmão Branham nem existiu. Teve uma mulher para acular, lá para aquelas bandas da acular. Ela disse que irmão Branham não existiu, aquilo era uma foto minha, e nem irmão Branham não existiu. Ela é tão cega que achar que eu sou parecido com o irmão Branham, é preciso ser. É cega demais. Então veja. Exatamente como eu desenhei aqui, mostrar a vocês. Surgiu de onde aqueles anjos estavam de pé, e foram 30 milhas de altura por 27 milhas de largura, ou melhor, 27 milhas de altura e 30 milhas de largura. Eu me esqueci o que foi. E foi isto através dos estados, exatamente em cima de Tucson, Arizona, exatamente onde aquilo acontecia ao mesmo tempo. Essa nuvem foi fotografada na revista Veja, na revista Vida, Tempo, né? Também a Look, a Time, né? Tiraram foto disso aí e fizeram reportagem sobre isso aí. Sobre aquele acontecimento, porque era sobrenatural. Amém. Vejam a Bíblia. Deus não é apenas... Isso não é apenas alguém tentando impor alguma coisa a vocês. Porque tem muitas pessoas que querem pregar impondo as coisas aos outros. O irmão Bruno disse, não é alguém impondo, mas para revelar-lhes a própria aplicação espiritual da hora. Então, a mensagem é a seguinte, que abriu os 7 selos, a qual tornou claro todos os mistérios escondidos da Bíblia, as doutrinas e assim por diante. Que o mundo tão rudemente ataca hoje em dia e diz que isso está errado. Então, como o irmão Branham diz aqui, todos os mistérios escondidos foram feitos o quê? Claros. Amém. Agora não há mais nada para ser revelado. Na mensagem A Festa das Trombetas, que o irmão Branham pregou semana antes disso aqui, ele disse no parágrafo, eu creio que é o 37, todos os mistérios escondidos de Cristo
foram totalmente revelados nos 7 selos. Nós temos visto isso aqui. Eu tenho que bater prego e virar a ponta nisso aqui. Porque você vai encontrar pessoas que ainda estão esperando o irmão Branham vir para revelar. Quando o irmão Branham disse, tudo já foi revelado totalmente. Outro dia aqui no Arizona, tentaram emendar fitas para fazer com que eu dissesse as coisas que eu não disse. Principalmente hoje em dia, no computador. Qual é mais fácil que tem você pegar aí e montar uma pregação? Montar uma pregação para uma pessoa dizer coisa que ela não disse. É a coisa mais fácil do mundo. Até eu sei fazer isso aí. Você pega 2 coisas diferentes. A pessoa falando, o irmão Branham falou uma coisa aqui, ele cortou aqui. Aí emenda o irmão Branham falou outra coisa lá que desmente o que o irmão Branham falou aqui. Mas emendando acontece isso, mas deixando passar na íntegra não acontece isso. O irmão Branham disse, vamos ver aqui. Recordem da visão acerca do assunto do Arizona? A Bíblia disse que seria bem melhor se tivesse uma pedra em seu pescoço. Jesus disse, irmão, que escandalizar um pequenino é melhor ele pular no abismo com uma pedra amarrada no pescoço, para descer para o fundo do mar e nunca mais aparecer. Jesus disse, seria melhor fazer isso do que escandalizar um pequenino. E nós temos de saber uma coisa. Existem 3 classes de pessoas na terra. É o crente verdadeiro, o crente... é o crente genuíno, o crente manufaturado e o crente incrédulo. Né? Aliás, é o santo, o justo e o ímpio. Melhor dizendo. É o santo, o justo e o ímpio. O santo, irmãos, é salvo e não se perde sob nenhuma hipótese. O santo. O justo pode, ele parte de um princípio onde ele poderá se perder ou se salvar. Esse é que pode ser escandalizado. Esse é que pode se perder ou se salvar. Esse é que uma pessoa pode servir de pedra de escândalo e manda ele para o inferno. E Jesus disse, se você fizer uma coisa para tropeçar uma pessoa e mandar ela para o inferno, você vai junto com ela. E era até melhor você pular logo com a pedra no fundo do mar. Aleluia. E o ímpio não se salva de maneira nenhuma. Por isso que a coisa é séria, irmãos. Então veja, a Bíblia disse que seria bem melhor se tivesse uma pedra em seu pescoço. E outra coisa, aquele que, seja ele pregador, o que ele for, pregador tem que ter cuidado para não escandalizar os outros. Pregador tem que ter cuidado para não servir de escândalo, para não levar escândalo. Pregador, irmão, seja quem for, pregador também, se não tiver cuidado, só serve para levar escândalo. Seja ele pregador, o que ele for, que tirar ou acrescentar uma só palavra dela. Pessoas colocando sua própria interpretação sobre a palavra, como ela tem sido dada, tentando forçá-la a dizer alguma coisa que eu não disse, e não é minha palavra, ela é sua palavra. Que acrescentar ou tirar é amaldiçoado. Então, na visão, vimos aqueles profetas rodopiarem, como eu expliquei para vocês, eu creio, vários domingos atrás, isso era tudo. Eu disse, mantenham-se longe daquilo. Desde que eu esteja lutando, então Deus não pode lutar contra aquilo. Aleluia. Irmão, quando a pessoa estiver lutando contra você, uma coisa eu lhe dou um conselho, não lute contra ninguém. Amém. Filho de Deus não é para estar lutando contra ninguém, não lute contra ninguém. Eu não estou lutando contra ninguém. Amém. Quem quiser lutar contra mim, que lute. Glória. Então veja, mas desde que eu esteja lutando, Deus não pode lutar contra aquilo. Toda injustiça que as pessoas fizerem, elas vão pagar, irmãos. Não seja injusto, porque toda injustiça que você fizer, você vai pagar. Glória a Deus. Mas deixemos que Ele o tenha. É Ele quem cuida disso. Agora, nós observamos, domingo passado houve, pregando os dias de festa, e houve uma festa do Pentecostes. E entre a festa do Pentecostes e a festa das trombetas, houve um longo período.
Exatamente 50 dias entre Pentecostes e a festa das trombetas. Pentecostes é graça, festa das trombetas trazia juízo, irmão, depois. E 50 dias, o que Pentecostes significa 50. Esse era o molho movido ou a colheita, os primeiros frutos da colheita eram trazidos. E nós vemos que isso era um tipo lá do passado, com as primícias dos frutos naturais, representando primícias dos frutos do Espírito Santo a serem derramados sobre o povo da igreja primitiva. E nós concluímos então que aqueles 50 dias foram recebidos pelos gentios, que Deus chamou dos gentios um povo para o seu nome, a festa do Pentecostes. E a festa do Pentecostes, espiritualmente falando, ela começou no dia de Pentecostes, quando o batismo do Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, conforme nos narra em Atos capítulo 2. E ele prosseguirá até que haja o último derramamento e a igreja suba. E nós temos passado por essa longa festa do Pentecostes. Agora, realmente, nos 50 dias, haveria exatamente 7 sábados. E 7 sábados representavam as 7 eras da igreja, que seriam chamadas no tempo da festa pentecostal, de Pentecostes. Chamaram o povo dos gentios para o seu nome. Agora, no final daqueles 7 sábados, os quais têm sido, havia o dia da expiação, o qual era as 7 trombetas. E as 7 trombetas conclamavam a um dia de lamentação pelo sacrifício, ou a expiação. E nós concluímos então que Israel, as 7 trombetas pertenciam somente a Israel. Irmão Bruno disse, elas já foram pregadas nos 7 selos, no 6º selo. Já foi pregado no 6º selo. Já foi revelado no 6º selo, mas já foi cumprido? Não, só vai se cumprir depois do arrebatamento da igreja. Então, por esta razão, ele não me deixou pregar aquelas 7 trombetas. Eu estava mesmo pronto para anunciar aquilo. Tinha as salas preparadas e tudo para entrar e pregar as 7 trombetas. E eu disse, há alguma coisa muito ruim me aborrecendo. Eu disse, nós continuamos trabalhando, e Billy, e todos nós, tentando ter tudo pronto para o funcionamento do ar-condicionado do prédio para a próxima semana, para 7 trombetas, tendo 10 dias, 8 dias, tínhamos o auditório da escola. Mas o Espírito Santo não me deixou fazê-lo, por alguma razão. E eu quis saber o porquê. E entrei para orar. Eu disse à minha esposa, eu vou entrar. E sinceramente me ajoelhei diante de Deus para orar. E ele me revelou que aquelas 7 trombetas soaram sob o 6º selo. Amém. Aleluia. E eu tinha pregado sobrenaturalmente. Vem, isto é a mão de Deus. A coisa toda. Isso pertence a Israel e nós o tomamos sob o 6º selo. Todos vocês o têm, como a perseguição dos judeus, que principalmente ocorreu de 39 a 45, durante o período chamado Segunda Guerra Mundial. Recebi na internet um documentário aí. Diz que o presidente dos Estados Unidos, quando acabou a guerra e eles entraram naqueles campos de concentração alemã, concentrações alemãs, onde tinham os presos, sob o mais lastimoso estado, pessoas morrendo de fome, secos, verdadeiros cadáveres ambulantes, que dava pena de olhar, morrendo de fome, os alemães matando judeus, a bala e a escassez de alimentos. E aquele presidente dos Estados Unidos disse, filmem, fotografem, tudo que vocês puderem, o máximo que vocês puderem, porque daqui a alguns anos se levantará um idiota e dirá que isso não aconteceu. E agora esse idiota, na linguagem de Mombrano do presidente, idiota, do presidente do Irã, diz que o Holocausto não aconteceu, é os Estados Unidos querendo que o povo tenha pena do povo judeu. Ah, meu Deus do céu! Como é que um presidente de uma nação pode ter um raciocínio tão baixo de dizer que o Holocausto judeu não aconteceu? Contra fatos, irmão, não há argumentos. Mas quem é cego, quem não vê, não vê mesmo. Agora,
A mensagem do sétimo anjo é para abrir os mistérios dos selos, chamando os trabalhadores gentios da hora undécima para receberem o mesmo pagamento que os trabalhadores da primeira hora receberam. Vem? Agora, Jesus ensinou isso. Ele disse que havia algumas pessoas que saíram para colheitas, elas foram contratadas. E quando elas foram, de manhã cedo, elas receberam 1 hora, 1 centavo por dia. E então, ao meio-dia, alguém mais veio e foi trabalhar. Então, na 1/10, que na 11ª hora, porque eles trabalhavam de sol a sol. E nós temos 12 horas de sol e 12 horas de trevas, de escuridão da noite. Na hora 1/10, aquela era a última hora do dia. Alguém entrou e recebeu a mesma remuneração que os da primeira hora receberam, a última hora. Jesus disse, né? Aí quando começou a pagar para eles que trabalharam 1 hora só. Deu 1 salário do dia. Chegou para os que trabalharam só meio-dia, deu 1 salário. Quando foi dar 1 salário para os que começaram de manhã, mas nós suportamos a fadiga do dia, nós trabalhamos o dia inteiro, eles ali só trabalharam 1 hora, você pagou o mesmo salário para eles. Jesus disse que o dono falou assim, meu amigo, o dinheiro é meu, eu faço com o meu, o dinheiro que eu quiser. Eu te contratei por um dinheiro. Se eu quero dar um dinheiro a ele, o problema é meu. Você recebe o que eu te devo. E, irmão Brandes, aqui, isso é tão perfeito. Como os mensageiros da primeira hora com a palavra, nós vamos receber a mesma recompensa que Paulo recebeu, com o evangelho, com a verdade. Eles entraram no dia de Pentecostes, depois houve uma era negra que os impediu. E então na metade do dia, Lutero, Wesley, e eles entraram. E daí deve haver uma mensagem do entardecer e receber a mesma coisa que eles receberam no princípio. A mensagem do entardecer é para restaurar, trazer de volta a mesma coisa outra vez. E lembrem da visão da semana passada, quando a noiva veio a sair, a pré-estreia dela, o Bruno teve uma visão da noiva passando. Amém. Lá veio uma pequena noiva, amável na visão. E eu, não pensando sobre aquilo, apenas assentado lá, olhando do lado de fora, e lá vem a noiva. Eu ouvi uma voz do meu lado e disse, eis aí uma pré-estreia da noiva. E ela veio por ali. Eu observei como ela estava, muito amável, linda, jovem, e ela estava caminhando na cadência tanto quanto ela podia, não uma marcha, apenas no toque de uma mulher, como elas andam de modo gracioso como uma dama. Essa é a maneira que ela estava andando, vindo pela esquerda deste lado, e ela desapareceu da minha vista. E então, ele me virou para o lado direito. E ele me mostrou cada igreja à medida que elas vinham das eras. E ó, quão vulgar. E a última foi a era da igreja deste último dia, agora conduzida por uma feiticeira. E elas estavam tão imoralmente vestidas, tão aparentemente imundas, e elas estavam marchando ao ritmo do twist e rock and roll. E aquelas mulheres se projetando, apenas se torcendo, enroladas em papel cinza, hipocritamente. O cinza está entre o branco e o preto, o que é uma cor enganosa. Cinza não é nem branco nem preto, é uma cor enganosa. E o papel de aparência cinza dependurado na frente delas, com laço, como saias havaianas, dependuradas na frente delas, e completamente nuas de suas cinturas para cima. E estavam marchando pelo ritmo, se portando de modo estranho, com aquela música andando para cima, e disse, essa é a igreja. A primeira voz falou e disse, essa é a noiva. Amém. Tem uma diferença da noiva para a igreja. E quando passou por mim, meu coração quase desfaleceu. Nós temos um cristianismo hoje aí que ninguém sabe quem é cristão mais. Você vê uma mulher que diz que é cristã, você não sabe se ela é cristã, se ela é uma mulher do mundo, você não sabe mais nada, porque as vestimentas não indicam mais. E vestimenta, irmão, indica santidade. Porque a Bíblia diz que todos os santos estão vestidos com compridas vestes brancas. Eu pensei, é isso que está se pretendendo apresentar a Cristo?
como uma noiva? E todos os esforços e coisas que o homem tem empregado para trazer uma noiva para Cristo, e uma vulgar, suja, prostituta, de aparência imunda, como essa ser a noiva de Cristo, aquilo me deixou doente em meu coração. E enquanto ela passava, depois que ela, vindo através de onde nós estávamos, ela segurava o papel em sua frente, torcendo e balançando, e se movendo para um lado, então para o outro, enquanto ia, tal como as danças modernas que tem nesse dia, usando a si mesma em um ato imoral, enquanto marchava em frente. Eu não sou responsável por estas coisas, eu só posso dizer o que eu vi, e Deus é meu juiz. Mas aquela era a igreja dos Estados Unidos da América. Agora, enquanto ela passava, toda a parte de trás dela não tinha nenhuma cobertura, de forma alguma. E então, enquanto ela passava, eu me senti fraco e enfermo. Então ele disse, a noiva virá em pré-estreia novamente. E aqui atrás dela veio a noiva, com a mesma aparência de noiva que passou no princípio. Então meu coração pulou de alegria, eu saber que haverá uma noiva, e ela será formada da mesma coisa, e vestida da mesma maneira que aquela que estava no princípio. Ela será chamada. Eu sei que isso é verdade. Se isso não for verdade, então cada visão que eu tive no passado foi errada. E qualquer um sabe que nenhuma coisa tem ele alguma vez nos dito, senão que era verdade. Aquilo aconteceu exatamente. Então vocês podem ver a imundície da igreja moderna, chamando-se uma igreja. Agora, o irmão Moran disse que o irmão perguntou, irmão, essa igreja lá que passou aí, rebolando, dançando, mal vestida, nua, que se, irmão, se fosse fazer um desfile de certas igrejas denominacionais, elas estariam dando de 10-0 no desfile de prostituta, porque elas estariam mais mal vestidas que as prostitutas. Hoje até da Assembleia, da Batista, de calças compridas, apertadas, mostrando todo o corpo, blusas apertadas, mostrando todo o seio, mostrando tudo, e se dizendo evangélicas. Isso é que é a igreja de Cristo. Aleluia! Irmão Brana, glória a Deus. Temos a igreja cheia de poder, irmão, cura e tudo. Você vê as mulheres dessa igreja passando, meu Deus do céu. Uma parece uma biquarinha. A biquara tem um bico vermelho. Os beiços bem vermelhos, parece uma biquara. Parece que levou 200 tapas nos beiços, está com os beiços tudo roxo. A outra está com os olhos roxos. A outra está com 200 brincos nas orelhas. Hoje em dia não se satisfaz mais botar um brinco, não. Bota brinco aqui, brinca aqui, brinca aqui. Bota piercing no nariz. Evangelho. Aí veja, cura, milagres tremendos, irmãos. Aquilo é milagre mesmo, aquilo é do diabo? Será que aquilo é de Deus, irmão? Os milagres são de Deus. Aquele irmão perguntou, o irmão Ruda me fez a pergunta, estão elas vivendo do espírito de Satanás? Irmão Bran disse, não. O parasita vive da força da videira. O parasita vive da força da videira. Enquanto tiver um Deus na terra, é só Ele que cura. Amém. Enquanto existir um Deus na terra, é só Ele que faz milagre. Satanás não cura, Satanás não faz milagre. E o poder que eles têm é de Deus. Mas sabe por que acontece isso? Irmão Brana disse, ele vive porque a fruta cítrica. Um limão crescerá numa laranjeira. Você pode pegar um tronco de laranjeira e enxertar nele um galho de limão. Irmãos, a vida vem da laranjeira, mas o galho de limão vai produzir limão. Se do outro lado enxertar um galho de tangerina, a vida vem da laranjeira, o limão vai produzir limão, a tangerina vai produzir tangerina. Existem umas 7 ou 8 qualidades de frutas cítricas. Mexerica, poncã, toranja, tangerina, mexerica. Cada uma tem uma diferençazinha da outra. Se você
implantar cada uma delas no tronco, cada uma produzirá a vida do galho, mas a seiva vem do tronco. É por isso que todas essas igrejas, cada qual produz seus frutos, a vida vem de Cristo. Mas Jesus disse que eles serão cortados. Então veja, mas ela não produzirá laranjas, embora viva através da laranjeira. E a igreja assim chamada é só um parasita enxertado. Estão enxertados em Cristo, mas são apenas parasitas. O parasita não produz nada, irmão, só faz tirar a vida mesmo. Vivendo sob o nome de religião, sob o nome da igreja, católica e protestante, apenas parasitas, saindo da força da videira. Mesmo assim, produzindo os frutos daquilo que são, porque não foram convertidos. O mundo hoje, irmão, está sendo aí. Ajude a construção da igreja da Bíblia. Aí do lado tiveram que botar pequenininho, católica. Quando foi que a igreja católica tem alguma coisa a ver com Bíblia? Quando foi que a igreja católica, Bíblia representa a igreja católica? Nunca. Se dissesse a igreja de Nossa Senhora, não precisava explicar de onde era. Se dissesse a igreja de São Francisco, não precisava citar de onde era. Ninguém confundiria. Mas se disser a igreja da Bíblia, pensar-se-ia logo que era uma igreja cristã, crente, protestante. Tem que botar católica. Porque a igreja católica não tem nada a ver com Bíblia. Então veja, não estavam no plano original predestinado de Deus. Essa é a razão pela qual negam a palavra e produzem outra espécie de fruto. A real árvore genuína em sua raiz foi predestinada para produzir laranjas numa laranjeira. Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Amém. Irmão Branham disse: mas se deixar crescer naquele tronco, se deixar crescer outra árvore do tronco, vai produzir laranja. É a única que vai produzir laranja. Aleluia. Eu não quero demorar muito mais. Vou ler aqui do 149 ao 161. Aleluia. Vejam hoje, a igreja, né? Faz com que corte seus cabelos. As mulheres estão cortando os cabelos, o culpado é a igreja. A igreja não tem problema. A Bíblia diz que tem. É um pregador aí. A pessoa falou: mas você é implicado com esse pastor. Claro, esse pastor é implicado com todo mundo. Esse pastor vinha querendo ensinar todo mundo, ainda falando besteira ainda por cima. Ele falou: me mostre na Bíblia onde é que fala de cabelo. Aí logo ele se tocou, né? Porque a Bíblia fala de cabelo. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo, cheio do Espírito Santo, disse: se a mulher cortar o cabelo, ela é desonrosa diante de Deus. Aí depois ele disse: Jesus, mostre Jesus falando de cabelo. Jesus não falou de cabelo não, mas Paulo falou de cabelo. E Paulo disse: eu cuido que tem o Espírito do Senhor. Faz com que corte seus cabelos, usem shorts, calças compridas, fumem e chamem-se a si mesmas de crentes. Você não compreende, irmão? Ou melhor, mulher? Melhor dizendo: perdão, minha irmã não faz uma coisa como essa. Irmão, a Bíblia diz: se a mulher vestir uma roupa com a calça comprida, ela é uma abominação diante de Deus. Aí você vai nesses falsos profetas e diz que tem calça comprida de mulher. Um dia um pastor veio falar isso para mim, que tinha calça comprida de mulher. Eu duvido que você vista uma saia de homem no meio da rua. Se tem calça comprida de mulher, tem que ter saia de homem. Eu duvido que você vista uma saia e diga que é de homem e sai no meio da rua. Não existe, irmão, calça comprida de mulher. A calça comprida, para a mulher, é adaptada ao corpo da mulher, inclusive é apertada no cós, que é para definir bem o corpo e mostrar bem o corpo dela. Uma mulher, quando ela veste uma calça comprida, não veste uma calça comprida que nem um homem, frouxa não.
que para segurar na cintura precisa botar um cinto, senão ela cai. A da mulher nem cai, porque não tem como passar mesmo não, ela coxa aqui em cima. Mas é calça comprida, é a mesma coisa. Não existe calça comprida de homem e calça comprida de mulher. Amém. Então veja, vocês não entendem que esse é o diabo? Como judeus do passado, vocês não creem na palavra vindicada, mesmo quando é aprovada a vocês. Vocês se apoiam em suas tradições denominacionais, não importa o que a Bíblia diz. Que dizem que está tudo bem. Vocês falam em língua, vocês saltam para cima e para baixo, vocês cantam no espírito e cortam seus cabelos. Vocês poderiam imaginar uma cristã fazendo isso? Eu sempre tenho perguntado, quem crê mais em Maria? Que Maria foi santa? É as evangélicas ou as católicas? Ah, é as católicas. É mesmo? Pois vamos ver se é. As mulheres evangélicas, né? Evangélicas, de acordo com a palavra de Deus, que diz que se a mulher vestir roupa de homem, ela é uma abominação diante de Deus. Creem que Maria foi tão santa que elas querem se vestir como Maria se vestiu. Amém. Você já pensou? Maria, num carnaval de calça comprida, mini blusa, batom nos pés e brinco nas orelhas? As devotas católicas de Maria são assim. Elas creem que Maria foi santa. Se elas crescem que Maria fosse santa, elas queriam ser santa como Maria foi. Amém. Então veja, vocês poderiam imaginar uma cristã fazendo isso? Tenho visto demônios, tenho visto curandeiros, eu os tenho visto falar em línguas, interpretar e saltarem para cima e para baixo, e dançarem no espírito, beberem sangue de um sangue humano, crânio humano, e amaldiçoarem o nome de Jesus Cristo. Você diz, eu pertenço à igreja, aleluia, glória a Deus. Você pertence o quê? A igreja é a palavra. Amém. E a palavra diz, é uma vergonha vocês fazerem isso. Mulher vestir roupa de homem é uma vergonha. Mulher cortar cabelo é uma vergonha. Quem diz é a palavra de Deus. Vocês, grupo de fariseus cegos, conduzindo aqueles pobres filhos para o inferno desta maneira. Porque vocês estão com receio de perder um vale de alimentação. Naquele tempo era um vale de alimentação, hoje perde um canal de televisão. Que vergonha para vocês, hipócritas. Envergonhem-se disso, vendo que a hora está se aproximando assim, e vocês se voltam para suas tradições, se distanciando da palavra de Deus, como ousam, cegos. Não diz a Bíblia que vocês foram cegados? Vocês não podem entender que vocês estão cegos? A Bíblia diz que estão. Verdade. E vocês estão nus, miseráveis, pobres e cegos e não sabem disso. Que foi que já leu isso na Bíblia? Apocalipse capítulo 3, a partir do 14, a era da igreja de Laodiceia. Como dizes, rica estou enriquecida, a igreja dizendo, e de nada tenho falta. E Deus diz, tu não sabes que tu és uma desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, vestiduras brancas para que te visto, e colírio para que unja os teus olhos para que vejas. Quando vocês pensam que tem a maior igreja das cidades, vocês fazem isso, aquilo, outro. E a Bíblia diz que são tão pobres quanto vocês podem ser e estão cegos. E ele ainda está à porta tentando lhe vender um colírio. Não vendê-los, mas lhes dá. As igrejas estão vendendo tudo que é de Deus. Deus faz é dar, irmão. A igreja que está vendendo o que é de Deus não é de Deus. Porque Deus não vende, Deus faz é dar. E vocês não recebem. E as escrituras se cumprem. Aleluia. Amém. 191 e 192. Agora, a igreja não tem reconhecido seu dia. É verdade. Como Israel no passado foi forçado a voltar para a Palestina, ela será forçada a entrar no Conselho Mundial de Igrejas. Por quê? Ela não reconheceu sua hora. Gente, sai dela. Amém. Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. As pessoas acham que qualquer igreja é a mesma coisa. Se não estiver pregando de acordo com o que está escrito na palavra, é uma abominação diante de Deus.
Por isso que Apocalipse 18:4 diz: sai dela, povo meu, para não participar dos seus pecados e não receber juntamente as suas pragas. Ela não sai dela, não seja participante dela, escape por sua vida, ou você será pego com a marca da besta e não poderá fazer mais nada quanto a isso. Deixa aquele que é sujo, suje-se ainda mais. Aquele que é santo, não o que será santo, o que é santo agora. Por isso que nós precisamos santificar nossas vidas agora, porque quando a porta da graça se fechar, quem é santo, quem é sujo é sujo. O que é santo agora, o que é santo, não uma mulher de cabelo curto, ela não pode ser. A Bíblia diz, a mulher de cabelo curto desonra o seu cabeça. Agora, isso parece muito explícito, mas essa é a Escritura. A Bíblia diz que ela desonra a sua cabeça, e sua cabeça é seu esposo. A cabeça dele é Cristo. Logo, ela desonra a Cristo. Como ela pode ser desonrável e não ser imunda? Deixe que ela mantenha seus cabelos curtos, que ela use shorts, continue usando. Deixe que aquele que negue a palavra continue negando-a, mas aquele que é santo seja santo ainda. Aquele que é justo continue justo. Ajuste a palavra de Deus. O Filho de Deus manifestado seja santo ainda, justo ainda. Reconheça, sim, Senhor, a igreja não tem reconhecido o seu dia. Como Israel no passado em sua terra prometida, eles não sabem como chegaram lá. Foi automaticamente colocado de volta lá. Por quê? A força nacional os colocou em seu lugar. Deus usou, irmão. Amém. Quando Deus quer, irmão, Deus usa a política. Amém. Não é questão de um bocado de crente ir atrás de política, dizer que vai ajudar o povo evangélico. Vai nada, cada qual quer encher seu bolso. Quer encher seu bolso. Quando Deus quer, Deus faz até a jumenta falar. Amém. Deus faz, você está incrédulo, aprova a lei que só beneficia os crentes. Quando Deus quer. Amém. Agora eu vou dizer uma coisa, a Força Nacional os colocou em sua terra natal. A Força Nacional colocará a igreja no Concílio Mundial de Igrejas, porque ela vai vir pela força da lei. Mas o poder de Deus colocará as pessoas na noiva, aleluia! As forças do mundo forçam para um lado e para outro, mas Deus força para cima. O Espírito de Deus, o qual é a palavra de Deus, minha palavra é Espírito e vida, porá a noiva em seu lugar, aleluia. Filipenses 1:6, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aleluia, nenhuma força nacional fará isso. Embora a força nacional haja colocado Israel em sua terra natal, as forças nacionais do concílio de igrejas conduzirão cada organização para ele. Mas o poder de Deus levantará a noiva para a glória fora dele. Amém. O poder de Deus levará a igreja para a glória, para cima. Amém? Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos terminar com oração. O pastor Gondelei vai orar aqui. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta palavra, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo que o Senhor tem feito por nós. Aqui está, meu Deus, o teu aviso, o aviso do Senhor, chamando as pessoas para escapar desta marca da besta, para escapar do lago de fogo e vir para o Senhor. A única fonte de vida eterna é o Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Oh, louvado seja o Senhor. O teu profeta diz: não importa quão bem-sucedido venhamos ser nesta vida, sem Cristo perderemos completamente tudo. Oh Senhor, nós não queremos perder. Nós não queremos perder aquela vida eterna. Ajuda-nós a chegar. Ajuda-nós a preservar cada dia, Senhor, o que é pregado, o que é ensinado. E te pedimos perdão pelaquilo que erramos, pelaquilo que falhamos, Senhor, naquilo que somos ensinados. Sabemos, Senhor Deus, que erramos,
porque somos humanos, mas dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, nós sabemos que não estamos corretos contigo. Meu Deus, que esta palavra que foi pregada nesta noite possa produzir a obra no coração daqueles que ainda não se converteram, daqueles que ainda não foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa abrir o entendimento das pessoas que estão ouvindo a palavra, Senhor. Oramos também sobre aqueles que estão ouvindo a palavra em outros lugares, como no Mucambo, no Baracho, ali na Itarema, ali, meu Deus, na Montada. Senhor, que o Senhor possa salvar as almas, Senhor. Não estamos atrás de multidão, mas estamos atrás do eleito do Senhor. E o Senhor morreu antes da fundação do mundo. Assim nós te pedimos, Senhor, graça, para que este ano de 2012 possamos, meu Deus, levar a tua palavra a outros, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos equipa, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nos perdoa. Nos dê uma boa noite na tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.